Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos para a nossa dose semanal de literatura? Meu nome é a professora Carol Bicalho e hoje eu vou falar um pouco sobre a escola literária Naturalismo. Bom, o naturalismo ele nasce, ou melhor, é inaugurado no Brasil por volta de 1988 e ele é uma escola literária irmã do realismo. Como assim irmã? Bom, o naturalismo, a gente pode entendê-lo como a radicalização do realismo. Ele pega as características realistas e atenua elas, transforma elas em coisas ainda mais exacerbadas, ainda maiores, ok? Bom, o Alfredo Bozzi, que é um crítico literário muito importante, um estudioso da literatura, ele fala o seguinte para a gente em relação ao naturalismo. Vou ler um trecho aqui. O realismo se tingirá, de naturalismo no romance e no conto, sempre que fizer personagens e enredos submeterem-se ao destino cego das leis naturais que a ciência da época julgava ter codificado. Esse trecho está no livro História Concisa da Literatura Brasileira. Bom, o que o Bozzi está falando aqui? Que os personagens naturalistas, eles estão à mercê do próprio destino ou da própria situação que eles estão inseridos. Isso a gente chama de determinismo e já vou falar mais sobre isso, ok? Bom, então nós temos aí o naturalismo coexistindo com o realismo na década, no final do século XIX, da metade para o final do século XIX, e o naturalismo e o realismo, eles nascem como forma de contrapor a escola literária anterior, que é o romance, né, o romantismo. A escola do romantismo, ela tinha ali idealizações, não é isso? Eles acabavam falando sobre a burguesia, sobre personagens mulheres que eram idealizadas, e aqui no realismo e no naturalismo a gente vai ter o contraponto disso. Então ela vai vir como uma reação ao ideal romântico. Enquanto no romantismo a gente tem uma visão escapadista, né, idealizada, aqui no naturalismo a gente vai ter uma visão muito objetivista, a gente vai acabar tratando aqui com temas de cunho cientificista também, e eu vou explicar para vocês o que é isso já, e é uma forma de narrar o mundo de uma forma fiel. É como se eu olhasse para o mundo e, a partir disso, eu vou fazer uma narrativa das situações que estão acontecendo ali de uma forma fidedigna, ok? Bom, qual que é o contexto histórico brasileiro, né, no naturalismo? A gente tem, em 1881, o Aloysio de Azevedo lançando O Mulato, ok? Ele vai publicar esse romance que inaugura o naturalismo aqui no Brasil. O mundo inteiro está passando por várias situações de muito desenvolvimento tecnológico, né? E nós temos aí como talvez marcos disso a invenção do telefone, a invenção da lâmpada elétrica. Então o mundo ele está aí descobrindo maneiras de facilitar a vida com novas tecnologias. E aqui no Brasil, a gente estava passando por uma decadência econômica, qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência, e aos poucos a gente foi vendo e entendendo esse desenvolvimento mundial e tivemos aí o início de uma elite intelectual pensando sobre ideais liberais, abolicionistas. Então, a partir daí, não é à toa que em 1888, 89, a gente vai ter a abolição e a proclamação da República, e isso vai, claro, acabar marcando a questão da literatura naturalista aqui no Brasil. Isso aparece ali pra gente, né?
Bom, então esses ideais naturalistas, né, que são povoados aí de uma elite intelectual, ele acaba acontecendo aqui no Brasil a partir de observações do próprio povo, da própria sociedade, ok? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as características do naturalismo. O autor naturalista, o que ele se propõe a ser? Ele se propõe a ser um cientista, ok? Então, ele acaba usando a personagem como uma cobaia, vamos dizer assim, tá? Então, ele transforma o romance dele em uma tese científica. Por isso que a linguagem no naturalismo, ela tem que ser bastante clara e tem que ter muitos detalhes, porque o autor naturalista está se propondo a escrever uma tese, ok? Que é ficcional, mas que traz traços aí de características, né, em relação ao ser humano e à sociedade. E quais são essas características aí que o autor naturalista ele vai trazer? Prestem atenção que isso é muito importante. O determinismo, ok? O determinismo, ele é essa corrente aí, né, de pensamento que está ultrapassada, gente, ninguém mais pensa desse jeito. Cientificamente, isso não é colocado mais, ok? É como se o ser humano ele fosse o fruto do meio. Então, ele é uma marionete das circunstâncias, por assim dizer. É exatamente o que acontece com as personagens naturalistas, tá, gente? Eles vão acabar se tornando ali fantoches da situação que eles estão inseridos, tá? Ou seja, os comportamentos dessas personagens, eles são determinados de acordo com o ambiente que eles vivem, de acordo com a raça deles, de acordo com várias características aí de cunho biológico e de cunho social, tá? Outra coisa que vai acontecer aqui no naturalismo é o zoomorfismo, ou seja, você comparar e trazer características animais para as personagens naturalistas. Isso acontece o tempo inteiro, né? O tempo inteiro essas personagens são comparadas a animais, são comparadas a... na verdade, eles trazem comportamentos dessas personagens como se eles fossem bestas, bestializados, ok? Nós temos aí o positivismo como característica do naturalismo, que é o conhecimento científico sendo o único aceitável. Então, se não é alguma questão relacionada à ciência, esse pensamento não pode ser aceito. Nós temos o evolucionismo, que você já sabe o que é, né? O homem ele vai se adaptando e sobrevivendo de acordo com o seu meio. Nós temos uma característica que é o objetivismo, que eu já falei com vocês, que contrapõe ao romance, né? Ao romantismo, melhor dizendo. E nós temos também uma impessoalidade, que é uma linguagem mais precisa, científica. O foco da narração ele não está na subjetividade das personagens, ok? Nós temos aqui uma característica muito importante para o naturalismo, que é o retrato de um país marginalizado, de personagens marginalizadas. Então, nós vamos ter ali prostitutas, mendigos. Eu estou usando esses termos, tá, gente? Porque são os termos usados nas obras, ok? Nós sabemos que a linguagem, né? Essa linguagem que eu estou usando não é a adequada hoje em dia, mas é isso que eles colocam na obra. Nós temos a homossexualidade, que até então era tida como uma perversão, então ela é trazida ali entre as personagens marginalizadas, e esses temas que mostram a pobreza humana ou a falta de moralidade humana, ok? E a linguagem também, isso é muito importante, é uma linguagem que está mais relacionada à oralidade, né? Enquanto lá no realismo, do nosso querido Machado, eu tenho uma linguagem mais rebuscada, aqui no naturalismo, a minha linguagem vai ser mais relacionada a um registro oral, ok? Então ela é mais simples, não é tão rebuscada enquanto
ela costuma ser em outras obras de outras escolas. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho dos autores brasileiros que foram influenciados por autores estrangeiros, né? Nós temos um autor francês, que é o Émile Zola, que ele inaugura o naturalismo na Europa, e nós temos o Eça de Queiroz em Portugal fazendo isso, e, óbvio, influenciando a nossa literatura brasileira, que por muitas vezes acaba sofrendo influência externa por ainda estar direcionando e traçando uma identidade nacional. Então, nós temos o Aloysio de Azevedo, que talvez seja um dos maiores representantes do naturalismo. Nós temos o Adolfo Caminha, o Inglês de Souza e o Raul Pompeia, trazendo obras na prosa naturalista aqui. Uma coisa importante da gente entender é que o realismo e o naturalismo, eles coexistem. Eles estão caminhando juntos, apesar de terem características um pouco diferentes, tá? Então, não é uma escola que acontece para depois outra escola acontecer, tá? Isso tem que ficar bastante claro. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho sobre algumas obras naturalistas, eu vou começar com o grande clássico, que é O Cortiço, do Aloysio de Azevedo, que foi lançado em 1890. E essa obra, gente, ela é fundamental para todo e qualquer aluno, para todo e qualquer brasileiro, para qualquer pessoa que goste de literatura, porque ela se propõe a ser uma biografia do nosso país em uma determinada época, ok? Eu particularmente gosto muito dessa obra, inclusive aqui eu vou lançar um vídeo falando só sobre o Cortiço em breve, então vocês podem assistir, tá? Vou deixar disponível em breve para vocês. E a obra, isso é muito interessante a gente pensar, ela tem como personagem principal o próprio Cortiço, ok? Então a gente pode pensar, né, que o foco da narrativa, apesar de ser as histórias das personagens que estão ali, ela só acontece porque essas histórias só acontecem porque existe o Cortiço, né? E o Cortiço, olha o determinismo aparecendo, ele vai determinar, né? Ele vai dizer, ele vai obrigar, por assim dizer, essas personagens a terem certas características ou a tomarem certos caminhos, porque elas acabam se tornando fruto do meio. Elas são fruto daquela condição de vida que elas estão ali postas, ok? A narração, ela é super interessante porque é muito detalhada. Então, é uma narrativa que ela vai te abraçando, porque você vai conseguindo criar uma imagem daquilo. O Aloysio de Azevedo, ele tem um poder imagético muito grande, graças a esse detalhamento dele. Então, você consegue criar as personagens na sua cabeça, criar uma arquitetura para esse cortiço, né? Porque ele detalha tudo. E, em termos de temática do cortiço, ele vai trabalhar com as podridões humanas, né? Aquilo que é o lixo da moralidade humana. O naturalismo traz isso, né? Que vai ser traição, prostituição, alcoolismo, tudo ali que essas pessoas, essas personagens estavam vivendo, né? Nada muito ético, tudo se afastando de uma boa ética, ele vai trazer dentro dessa história. E, gente, eu vou fazer um vídeo sobre isso, é tudo muito bem detalhado e era um escândalo, né? Até hoje, na verdade, às vezes eu acabo relendo alguns livros, e o Cortiço é um livro que eu gosto de reler, e é meio escandaloso mesmo a forma com que se diz os temas, até hoje ainda são grandes tabus. Eu vou ler uma parte aqui pra gente, inclusive, do Cortiço, para vocês verem mais ou menos um pouquinho de como é essa linguagem, ok? Eu quero que vocês prestem atenção no fator descritivo
que o autor propõe aqui. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça. Ora para a esquerda, ora para a direita, com uma sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante, já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris. E é em seguida que sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava ora um, ora outro, sobre a nuca, enquanto a carne fervia toda, fibra por fibra, titilando. Bom, esse é um trecho do Cortiço, que é uma descrição, né, de uma das personagens aí dançando, ok? Dançando com um parceiro. E isso, apesar da linguagem se afastar um pouco da nossa linguagem atual, é uma cena de erotismo, ok? Tá mostrando um erotismo aqui diante desse ato dessa personagem. E, óbvio, isso aparece o tempo inteiro nas obras naturalistas. O sexo talvez seja um dos maiores temas do naturalismo, porque os autores acreditavam que a nossa maior bestialidade, né, quando a gente sai de si, quando a gente está nesse lugar da sexualidade. Então, tudo que era exacerbado sexualmente era tema do naturalismo. Tranquilo? Bom, nós temos aqui também uma outra obra do Inglês de Souza, que é O Missionário, também é um romance naturalista, que fala sobre um padre, o Antônio de Moraes, e ele se apaixona pela Clarinha, e essa obra vai narrar esse romance, né, que está longe de ser algo moralmente correto. Afinal, era um padre com uma moça muito jovem e acaba acontecendo aí esse encontro, e as descrições são extremamente libidinosas e falam sobre a libido desse padre e os pensamentos que ele tinha em relação a outra personagem, que é a Clarinha, ok? E aí acaba mostrando o conflito que o padre ele tinha em relação à sua própria sexualidade e à posição social que ele tinha, ok? Em relação ao clero. Bom, uma outra obra muito importante, que é do Raul Pompeia, essa é bem famosa, de 1888, é O Ateneu. Eu particularmente gosto muito desse livro. O Ateneu é o nome de um colégio interno, tá, gente? E várias coisas acontecem ali. Se fosse para falar sobre o conteúdo disso, eu diria que é uma história que narra a amizade, as relações de jovens, e dentro dessas relações acaba narrando aí também sobre violências, traições, tudo que permeia o naturalismo vai aparecer nessa obra. Inclusive tem um final surpreendente, eu não vou contar para vocês, mas eu posso fazer um vídeo depois sobre esse livro, e que eu gosto muito, inclusive. E também fala de uma coisa bem legal, que mostra o amadurecimento dessas personagens, tá? Então ele foge um pouquinho aí só a essas questões mais cheias de tabu na época da sociedade. Para mim, se vocês, né, querem uma dica aí de como observar os traços do naturalismo em sua totalidade, eu indico essas duas obras, que é o Ateneu e o Cortiço. Nós temos outras obras também. A gente tem uma personagem muito legal, que é uma personagem naturalista, que é a Luzia Homem. Para mim, ela sintetiza um pouco aí essa questão do determinismo, porque traz uma mulher muito forte
que ela acaba sendo influenciada pelo meio que ela vive. E é um romance de 1903, do Domingos Olímpio. E ele, alguns críticos dizem que essa personagem, né, talvez ela seja a personagem mais complexa que existe dentro da ficção brasileira. Então fica a dica aí para quem quiser dar uma olhadinha. E inclusive esse livro foi adaptado em filmes também. A Cláudia Hanna fez esse papel, se não me engano. Então vocês podem procurar também, que possivelmente vocês vão achar esse filme, ok? Bom, depois de ter dito tudo isso, né, vamos aproximar um pouquinho e afastar também o realismo do naturalismo brasileiro. Bom, tanto o autor naturalista quanto o realista, eles procuram fidelizar, né? Eles procuram trazer um quadro, trazer uma descrição, uma imagem do mundo real, da realidade. Isso se afasta muito, né, gente, de outras escolas literárias, como o romantismo, por exemplo. A gente pode pensar que o naturalismo e o realismo, eles vêm contrapondo o romantismo. Então, se a gente tem lá no romantismo uma ideia de idealização, aqui a gente vai ter uma ideia da transparência da realidade, ok? E aí, como que acontece essa descrição, como isso é colocado dentro das obras, que vai ser diferente, um pouquinho diferente, entre o romance naturalista e o romance realista. Bom, no romance naturalista, a gente vai ter um homem que ele é um animal movido pelos instintos, tá? Por isso que o Alfredo Bós, ele fala lá com a gente, né, no início do vídeo, que eu falei com vocês, que essas personagens, elas acabam sendo cobaias, né? Elas acabam servindo ali de joguete dentro da obra, já que elas não podem decidir por si, elas não têm livre-arbítrio. Elas são jogadas à mercê das situações e acabam agindo por instinto. E aí a questão da violência, do sexo, aparece muito fortemente dentro das obras naturalistas, né? Eles são produtos de um meio social. Sendo assim, eles não têm muita escolha. E isso é uma visão determinista extremamente preconceituosa. E ainda bem que agora, né, a gente já tem essa consciência e isso não é usado dentro da ciência, dentro da filosofia atual, dentro da literatura. Isso não é uma base para a gente pensar a sociedade. E nós temos também uma outra característica do romance naturalista, é o foco em uma sociedade marginalizada, ok? Nós temos aí, como eu já falei, o retrato de populações marginalizadas de um Brasil que está à margem, está jogado, está esquecido, tá? E nós temos também uma linguagem que é extremamente objetiva e livre, tanto é que eu falei sobre a questão da oralidade, que acaba se aproximando muito. Já o romance realista, nós vamos ter algumas diferenças. A gente tem um homem ali no romance realista que ele vai enfrentar os próprios conflitos, que ele está inserido dentro de situações e ele consegue perceber essas situações e entender ou tentar entender e tomar caminhos para esses conflitos, né? Que são geralmente conflitos existenciais. Então, esse homem ele tem mais autonomia dentro da obra, diferente das personagens naturalistas. A trama que acontece, né, realista, não necessariamente vai falar sobre personagens marginalizados. Querem ver o exemplo? Inclusive já tem um vídeo sobre isso aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que para mim é um dos maiores livros do realismo brasileiro, do grande Machado de Assis, que não fala sobre uma personagem marginalizada, muito pelo contrário, né? Uma personagem que tinha muitas condições aí, muitos acessos durante a vida inteira. Então essa é mais uma diferença. Se no realismo eu posso ter personagens, né, que estão ali inseridas em um meio social
mais abastado. No naturalismo, geralmente isso não acontece. Estou tratando de termos marginais, de pessoas marginalizadas. Se dentro do naturalismo eu tenho uma linguagem mais objetiva, mais relacionada à oralidade linguística, no romance realista eu vou ter uma linguagem mais rebuscada, mais cuidadosa, mais floreada, e o Machado faz isso muito bem, né? E sempre vou falar de Machado porque toda vez que eu estiver tratando de realismo, naturalismo, até da escola do romântica, né, do Brasil, do romantismo brasileiro, eu costumo falar também, já que o Machado teve uma primeira fase romântica. Mas ele traz uma linguagem muito mais cuidadosa aí nos seus romances realistas. Bom, essas são as principais diferenças, lembrando que eles coexistem e se diferenciam em alguns termos, mas ambas as escolas, né, ambos os estilos, realista e naturalista, se propõem a escancarar a realidade humana. E é feito isso de uma forma, às vezes, muito violenta, inclusive, e foi um grande tabu, até hoje mas eu acho que é importante que nós possamos conhecer essas obras para entender mais sobre a história do nosso país, né? Afinal, a literatura, as artes, elas acabam se tornando aí uma grande biografia, né, da história das sociedades, da história das culturas ao redor do mundo. E a literatura faz isso muito bem. Bom, eu gostaria, para terminar, ler um trecho aqui de um outro romance naturalista que eu gosto muito, que é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que eu mencionei há pouco tempo, só para vocês entenderem aí um pouquinho sobre o que se trata, tá bom? Uma palavra que eu gosto muito para a gente pensar o naturalismo é patologia. É como se o ser humano ele tivesse uma patologia em relação às atitudes dele, como se aquilo dali fosse parte integrante dele e não pudesse mudar, ok? Bom, vou ler um trechinho aqui do Bom Crioulo, dessa obra tão importante. O convés, tanto na coberta como na tolda, apresentava o aspecto de um acampamento nômade. A marinhagem, entorpecida pelo trabalho, caíra numa sonolência profunda, espalhada por ali ao relento, numa desordem geral de ciganos que não escolhem terreno para repousar. Pouco lhe importavam o chão úmido, as correntes de ar, as constipações. Embaixo era maior o atravancamento, marcas de lona suspensas em varais de ferros, umas sobre outras, encardidas como panos de cozinha, oscilavam à luz moribunda e macilenta das lanternas. Imagine-se o porão de um navio mercante carregado de miséria. No intervalo das peças, na meia escuridão dos recôncavos, moviam-se os corpos seminus, indistintos. Respiravam o odor nauseabundo de cárcere. Um cheiro acre de suor humano, diluído em urina e alcatrão. Negros de boca aberta roncavam profundamente, contorcendo-se na inconsciência do sono. Viam-se torsos nus abraçando o convés, aspectos indecorosos que a luz evidenciava cruelmente. Esse trecho, gente, ele mostra um pouco aí da temática, né? E sobretudo da descrição que existe dentro do naturalismo e como que essa parte narrativa é tão importante para mostrar essas mazelas, essas incongruências, indescrições da vida humana, ok? Bom, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora larga um pouquinho aí o YouTube, a tela e vai ler um livro. Isso é muito importante. Beijo!